Boa noite, igreja. Eu fico muito à vontade de estar aqui na Quarta Igreja, porque eu nasci aqui na Quarta Igreja, né? Estive um período fora, ficamos cerca de 10 anos fora da Quarta Igreja, mas diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse período Deus nos chamou. E eu tenho somente a agradecer a Deus, porque Ele me chamou para o ministério. O ministério que eu tenho orado e me esmerado, pedido a Deus para que possa me ajudar. Eu queria agradecer à Quarta Igreja, o pastor Aécio, meu pastor, o pastor Marcos, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. E é muito bom estar retornando à nossa casa. Me sinto muito alegre por isso. Vocês não sabem o quão o meu coração está aqui radiante. Eu andava por aqui, eu era pequenininho, e hoje eu estou voltando, e Deus me dá a oportunidade de estar falando à igreja do Senhor, a igreja que é dele. Amém? 10 anos fora, queridos, eu tive o privilégio de conhecer alguns pastores que nos encaminharam e nos ajudaram nessa caminhada. Nós fizemos o seminário pela Segunda Igreja Batista aqui em Macaé. Nós nos formamos no ano de 2010 e agora estamos nas mãos do Senhor, também passando pela intervenção do pastor Aécio por essa igreja, que Ele venha nos passar pelo concílio e nos consagrar, e assim seja no tempo do Senhor. Eu gostaria também de agradecer, talvez ele nem saiba, mas ele teve uma importância crucial na minha vida, além dos meus pais, o irmão Júnior, que está ali sentado no som. Na época de embaixador do rei, Júnior foi aquele líder que nos acompanhou. Hoje é o Paulinho, eu falo com o Paulinho, Paulinho, ó, se vira porque tem o Tiaguinho e o Filipinho aí, você tem que encaminhar eles aí como embaixadores do rei para um dia ser pastor. Amém? Joia, irmão Júnior, você está no nosso coração e eu nunca vou esquecer de você, das brincadeiras, daquilo tudo que a gente fez. Eu tinha que destacar o Júnior também. E pedimos para que os irmãos estejam orando pelo trabalho, a qual o meu pai, pastor Gelson, está trabalhando, e eu tenho ajudado ele ali, né, a Igreja Batista do Lagomar. Tem sido uma bênção do Senhor. Deus tem operado maravilhas ali. O irmão Rogério esteve lá com a gente agora recentemente e viu o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo, queridos. Então, eu queria que os irmãos estivessem orando pela vida do pastor Gelson e pela minha vida também, que Deus possa estar guardando a gente. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela vida da Elaine, a minha esposa e meus 2 filhinhos. Eu estou aqui hoje porque Deus também interviu na vida da Elaine. E eu só tenho a agradecer isso a Deus. Eu estava conversando com o Marcão aqui, e o Marcão falando assim, Tiago, você não prega há muito tempo não. Eu falei, não, Marcão, fica tranquilo, umas 2 horas a gente resolve, né? Mas brincadeira, irmãos, nós não vamos pregar 2 horas, vamos pregar no tempo do Senhor. E Deus assim, né, vai fazer a tua obra, a obra nas nossas vidas. Diga para o teu irmão que ele mantenha o coração puro para entender as 4 verdades espirituais que Deus tem a nos ensinar hoje. Fala isso para o teu irmão. Mantenha o seu coração puro para entender as 4 verdades que o Senhor tem para tratar conosco. Amém? Eu vou estar lendo, queridos, um versículo. Vou pregar somente em cima de um versículo. E é um versículo muito conhecido dos irmãos. Creio que é o versículo mais conhecido da Bíblia. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia, irmãos? João 3,16, né? É o versículo mais conhecido da Bíblia. Eu não poderia deixar de pregar em cima desse versículo a minha primeira mensagem na minha igreja. Eu tinha que falar desse versículo, Marcão. Eu tinha que falar desse versículo. Jamais eu poderia deixar de falar. E por que ele é, irmãos, o versículo mais conhecido da Bíblia? Os irmãos sabem? Vou repetir. Os irmãos sabem por que ele é o versículo mais conhecido da Bíblia? Porque ele nos ensina 4 verdades espirituais.
E que se nós sairmos daqui dessa igreja, nesta noite, entendendo essas 4 verdades espirituais, eu posso dizer para vocês que os irmãos compreenderam a mensagem da Bíblia. Amém? Vamos ler então esse versículo? Ou declamarmos, aqueles que sabem. Amém, igreja? Porque Deus amou o mundo de tal maneira nosso Pai, o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor está no controle da vida desta igreja, dos pastores, e que nesta noite, ó Deus, possamos vivenciar, sentir, ó Deus, a Tua mão poderosa falando e transformando vidas hoje aqui. A nós, ó Deus, seja a Tua mão poderosa. Ao meu irmão, que o Senhor confirme. E ao amigo que entrou nessa noite, que o Senhor salve. Em nome de Cristo. Amém. 4 verdades espirituais. 4 verdades. A primeira verdade, irmãos, que eu queria conversar um pouco é o propósito de Deus. A segunda é o problema do homem. A terceira, a solução de Deus. E a quarta, a resposta que o homem precisa dar a Deus. A primeira verdade, irmão, se encontra na parte desse versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Ele tinha um propósito. Quando Ele formou o mundo, quando Ele formou o ser humano, quando Ele colocou Adão e Eva. Propósito, irmãos, comunhão. Deus queria relacionamento com este homem. Deus criou o homem, Deus criou as coisas e os colocou no jardim do Éden para que houvesse um relacionamento. Por isso é que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Porque Ele já tinha separado para si a sua criatura e que iria adorá-lo por todo o tempo da sua vida. E iríamos viver eternamente, se não houvesse um acidente, né? E esse relacionamento, queridos, vai além daquilo que imaginamos hoje. Era uma intimidade, um diálogo, uma perfeição completa que haveria na minha vida e na sua vida. Porque iríamos nos relacionar, dialogar, conversar com Ele, chorar, Ele ia cuidar de nós, Ele ia nos abraçar, Ele estaria ali pronto para nos atender. Mas o homem desobedeceu, o homem se afastou. Relacionamento no dicionário diz o seguinte: conviver, comunicar-se com o seu semelhante, uma ligação de amizade. Isso foi rompido, irmão. O propósito no nosso Deus, para Ele ter amado o mundo de uma tal maneira, é que não houvesse isso. É que pudéssemos continuar em comunhão com Ele. E como é esse relacionamento de Deus para com o homem? Era um relacionamento de forma pessoal. Como assim? Deus, Ele andava por aquele jardim do Éden, buscando Adão e Eva para conversar. Deus visitava Adão e Eva para conversar, pessoalmente. O propósito de Deus, de amar a humanidade, é se relacionar com essa humanidade. É caminhar com essa humanidade. E para os dias de hoje, irmãos, Ele quer isso de nós também. Que nós nos relacionemos com Ele. Que nós venhamos à casa dEle para orarmos, conversarmos com Ele, confiar e deixar Ele visitar o nosso coração. Porque o coração, irmãos, é o que Ele olha, não as atitudes. Então era pessoal, Deus estava presente todos os dias no jardim, com aquele homem, com aquela mulher.
e eles se relacionavam. O propósito de Deus, propósito do nosso Deus, por isso que Ele amou esse mundo de tal maneira, que nós não conseguimos expressar hoje. Como pai, Deus alimenta e sustenta seus filhos. O que Deus colocou naquele jardim? Frutas, alimentos. Para quê? Para que aquele homem pudesse se sustentar. Deus, ele se comporta como pai. Assim como o pai hoje também precisa trabalhar para sustentar a sua casa, Deus também queria se relacionar com o homem como pai. E uma terceira, ele era compreensível. O relacionamento de Deus para conosco é compreensível. Ele te compreende com as suas dificuldades, com aquilo que você tem passado. Ele entende aquilo que você tem vivido. Sabe por quê, querido? Porque naquele exato momento, como o homem desobedeceu, quando o homem ofendeu a Deus, ele poderia ter destruído o homem, mas ele não o fez. Ele não fez. Ele continuou amando a humanidade. Ele continuou te amando e continuou me amando. Amém, igreja? Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que quer chegar próximo de você, cuidar de você, te amar, guardar você. Ele tem propósitos. Quando ele criou o mundo, ele tinha o propósito de nos relacionarmos com ele. E o homem, por um acidente, rompeu. Esse relacionamento de Deus para conosco é um relacionamento de amor. E qual tem sido o nosso relacionamento com o nosso Deus? Quero que os irmãos reflitam. As suas dificuldades, as suas lutas, nós temos colocado diante de Deus. Nós temos pedido a Deus para que intervenha com amor sobre as nossas lutas. Pense sobre isso, querido. Coloque-se diante do Senhor, porque Ele te amou. Quer ver um exemplo do amor de Deus para conosco? Quando Ele mandou o seu Filho e Ele morreu na cruz. Isso é amor de Deus. Agora, o relacionamento não basta ter um, tem que ter dois. Eu, o homem e Deus. E como é que eu vou me relacionar com esse Deus que me amou, que cuidou de mim? Simples. Eu vou adorá-lo. Por isso que eu falei para os irmãos manterem o coração puro. Nós temos pregado isso lá no Lagomar. O homem que tem o coração puro, ele se aproxima de Deus. Porque Deus olha o coração. Deus não olha as nossas atitudes, os nossos feitos. A única coisa que Deus esquece é dos nossos pecados. Mas, irmãos, hoje nós temos visto, estamos vendo, que tem muitas pessoas que ainda não experimentaram esse relacionamento pessoal, esse relacionamento de pai e esse relacionamento de amor. E aí eu me pergunto, por quê? Por que não conseguem se relacionar com Deus? Também é simples a resposta. Por causa do pecado. O pecado tem ofendido a Deus. O pecado tem nos feito homens e mulheres ofensores. Imagina um relacionamento, marido e mulher. Quando o marido ofende ou briga com a sua esposa, o que acontece dentro do lar? Acusação, discórdia, há uma, de certa forma, separação. É claro que depois, as coisas voltam a se acertar. Mas naquele momento ali da briga, há uma separação. Então, quando o homem peca, ele ofende a Deus e ele rompe um relacionamento. Um relacionamento que tinha sido feito e pautado no amor de Cristo. Agora,
o pecado ofende a Deus. E qual foi o pecado? Da desobediência. Deus disse o quê? Não toque naquela árvore. E o homem foi lá e tocou. Quando temos um ofendido, é porque temos um ofensor. E neste caso, eu e você somos o ofensor. E Deus foi o ofendido. Houve uma ruptura, uma separação. Houve uma quebra nesse relacionamento. Nesse propósito que Deus tinha feito comigo e com você. Com a raça humana, com a humanidade. E aí, nós caminhamos para a segunda verdade espiritual que esse texto quer nos mostrar. O pecado causa separação entre Deus e os homens. A segunda verdade é, o problema é do homem. Vamos ler, irmãos. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é o problema agora do homem? A morte. Esse é o problema que o homem agora vai ter que enfrentar. Eu e você teremos que enfrentar esse problema que eu e você criamos, o homem criou. A Bíblia nos diz que se alguém morrer fisicamente enquanto estiver separado espiritualmente de Deus, esta pessoa passará a eternidade num lugar chamado inferno. Querido amigo que entrou aqui nessa noite, a minha oração é que você entregue a sua vida a Jesus. Porque eu e você estávamos separados do Senhor. A segunda verdade, vou repetir, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o problema do homem por causa do pecado. Ele está separado de Deus e passará a eternidade no inferno. Meu irmão, resolva o seu problema hoje. É necessário que você resolva. Você que entrou aqui nessa igreja, não sei por que você entrou, nunca te vi, não conheço os seus problemas. Mas é necessário que você reconheça o teu problema hoje. E resolva com Deus. Resolva. Porque senão você vai o quê? Perecer. Não sou eu que falo, a Bíblia nos diz. O problema do homem é a morte. Deus não depende de nada nem de ninguém. A própria palavra diz, eu sou. Esse é um problema exclusivo meu e seu, não é problema de Deus. Deus não depende de você para ser Deus. Deus não depende de você para ser Senhor. Mas você depende dele para ter a vida eterna. Amém, igreja? Eu preciso agora, irmãos, novamente me religar a esse Deus que um dia amou tanto esse mundo. Eu e você precisamos nos religar a esse Deus. Mas essa segunda verdade também nos traz uma boa notícia, queridos. Vamos ler novamente. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem o que mesmo? Vida eterna. Essa é a boa notícia. Opa, essa é a boa notícia. A Bíblia está nos dizendo, olha homem, não morra, acerte-se agora com Deus e você terá uma vida eterna. A boa notícia é que Deus não quer que o homem passe a eternidade no inferno. Seu desejo é ter um relacionamento pessoal, um relacionamento de pai, que você possa o compreender e que ele possa te ajudar na sua caminhada, para que você possa viver em um lugar chamado céu. Essa é a vontade de Deus. A vida eterna é o passaporte que nós temos para morar com Jesus no céu. Você precisa ser religado hoje, irmão. Amanhã
ninguém sabe o que vai acontecer. A segunda verdade nos diz que iremos morrer. Mas também nos diz que se o aceitarmos e o reconhecermos como nosso Senhor e Salvador, estaremos no céu. E eu quero ver, e eu quero tocar nas vestes do meu Senhor. Agora, queridos, para que a gente possa compreender como chegar nesse céu, é a terceira verdade espiritual que eu quero conversar hoje com os irmãos. É a solução que Deus dá ao homem, à humanidade. Leiamos então mais uma parte desse versículo, que deu o seu Filho unigênito. Essa é a solução. Quem é a solução para a minha vida, para a sua vida? O Filho. Por isso é que Ele amou esse mundo de uma tal maneira, porque o Filho hoje pode nos religar. Deus resolveu o problema do pecado do homem, enviando seu Filho, Jesus Cristo, para viver uma vida perfeita e morrer em cruz, para que o pecado de qualquer pessoa pudesse ser perdoado. E o mais extraordinário é que depois de estar morto e enterrado, Jesus levantou-se dos mortos, provando que Deus tem poder para salvar as pessoas da morte e de um destino terrível. Irmãos, eu quero falar sobre Jesus. Jesus é aquele que venceu a morte e levou sobre si os meus pecados e os seus pecados. E quem enviou esse Jesus foi Deus, aquele que tinha feito um relacionamento lá atrás com a humanidade. E que eu e você, nós quebramos esse relacionamento. Criamos um problema para nós. E agora Ele está nos dando mais uma oportunidade de vivermos no céu, através de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você hoje, a Bíblia diz para você hoje, que se você não reconhecer como seu legítimo Senhor e Salvador, você vai para o inferno. Mas aquele que crê, é a próxima verdade espiritual, terá a vida eterna. Então creiamos no Senhor, com todo o teu entendimento, busque a Ele, honre a Ele. Amém. Deus tem a solução para o seu pecado, assim como teve com o meu. É Jesus. E eu quero agora, já caminhando, irmãos, entender com você que a quarta verdade não depende mais de mim, não depende mais de Deus, não depende do pastor Marcos, não depende da igreja. Você que entrou aqui hoje e que ainda não tem Jesus no coração, eu quero dizer para você que essa quarta verdade espiritual que esse texto nos mostra, depende única e exclusivamente de você. Vamos ler então a quarta verdade, irmãos? Para que todo aquele que nele crer. Bom, Deus tem um propósito. Ele cumpre. O homem cria o problema. Deus dá a solução. Agora você precisa querer essa solução. E o texto nos diz que mais do que querer é crer. Por que, irmãos, que o crer é diferente de somente sabermos? Não é suficiente saber que Deus ama você. Não é suficiente. Isso não te levará à sua morada nos céus. Somente você saber, Deus me ama. Não. Não é suficiente saber que o seu pecado separa você desse amor, desse relacionamento, que se você não o aceitá-lo, será enviado ao inferno. Não é necessário, não é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente saber que a morte de Jesus Cristo na cruz salva
você disso tudo. Não é. Saber, o mundo inteiro já sabe. O que eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite, é necessário que você creia. Creia que o Senhor pode te libertar, pode te salvar. Sabe para quê? Ou por quê? Para você ter essa vida eterna. E agora, para que você viva de uma forma que Deus quer e espera de você, você crê. E você agora o coloca como Senhor e Salvador. É necessário, para que você largue esta vida de pecado, que você creia no Senhor. E que você acabe com a separação causada pelo teu pecado. Meu pecado. Eu preciso crer. Não basta eu saber. Porque se eu ficar somente sabendo, eu não vou morar no céu. Eu tenho que crer e confiar. Somente assim você recomeçará um novo relacionamento com Jesus. Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? Tem muita gente, irmãos, que está pensando que somente saber já está na glória. É muito mais do que isso. Nós vamos crer e confiar e dar um passo de fé e avançarmos para onde Deus está nos conduzindo. Porque somos seres espirituais, nós não somos seres carnais. Somos do Senhor, e crer significa entregar todo o seu ser nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Eu quero que os irmãos estejam orando também por mim, lá na Petrobras. Essa semana Deus me incomodou. Deus falou comigo e eu já tinha um tempo que eu estava um pouco relutante quanto a isso. De que eu preciso falar desse amor, desse relacionamento que tinha sido feito lá atrás. De que eu preciso falar do problema do homem. De que eu preciso falar da solução que Deus tem para mim. As pessoas que trabalham comigo. E eu mandei lá um correio, né? A gente fala lá uns e-mails lá, né? Para algumas pessoas que eu sei que já teve experiência com Deus, e eu estava colocando para eles da seguinte forma: vamos fazer um grupo de oração, para a gente estar orando pela nossa liderança. Vamos nos reunir 10 minutos e vamos orar. Irmãos, eu lido ali com pessoas de tudo quanto é tipo de credo, de pensamento. E eu quero dizer para vocês que eu creio no Senhor, que Deus pode ali salvar vidas. E é isso, essa é a missão que o Filho nos manda fazer. Quarta Igreja Batista, igreja do meu coração, foi aqui que eu nasci. Eu estou vendo aqui alguns professores, desde a minha época de junior. Essa é a missão do Filho. E Paulo nos diz que nós devemos seguir a este Filho. Sede imitadores de Cristo. Então vamos pregar, vamos crer, vamos confiar, vamos nos dedicar, vamos nos separar, porque o povo de Deus está aqui, e somos nós que temos a palavra da verdade. O mundo está perdido, o mundo não sabe os propósitos, mas eu e você, nós sabemos os propósitos de Deus. Eu e você, nós sabemos que pecamos, estamos destituídos da graça do Pai. Nós temos um problema a resolver. Eu e você, nós sabemos que Deus tem a solução. E eu e você precisamos crer que Ele pode operar grandiosamente nas nossas vidas. Amém, igreja? Concluindo, queridos, a Bíblia diz que todo aquele que nele crê chegará a Deus e receberá a vida eterna. E eu quero fazer algumas perguntas aqui. De que lado você está hoje? Está do lado do mundo, do pecado? Ou está do lado de Deus?
Eu não conheço o teu coração, nem as atitudes. Mas como eu já falei, as atitudes, nem para mim, nem para Deus, Ele está preocupado. Mas como é que está o teu coração? Nós precisamos refletir e colocar Deus, de fato, no nosso coração. O tempo está próximo. Deus está voltando. De que lado você está? Ao amigo que entrou aqui nessa noite, se você está vivendo dissolutamente, se você ainda não tem esse relacionamento com o Senhor, esta é uma grande oportunidade de responder a Deus, que de agora em diante você vai entregar a sua vida para Ele. Por isso que eu falei que a quarta verdade espiritual depende de você. Se você tem dúvidas, se você não sabe o que está por vir, se você der esse passo de fé e confiar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, o que te impede, nesta hora, de colocar diante do Senhor, porque Ele é o único que tem poder para libertar você dessa opressão, dessas dúvidas que o diabo tem colocado na vida até do crente. A palavra de Deus diz que o crente não tem que ter dúvida, nós temos que ter certeza da salvação. E se você já é do Senhor, já entende essa mensagem, e está se sentindo agora incomodado a viver uma vida mais reta diante do Senhor, que você possa consagrar a sua vida mais e mais ao Senhor. Gaste-se para a obra, porque dessa vida nós não vamos levar nada. Certa vez ouvi um pregador dizer que nós só teremos paz e tranquilidade nos céus. Enquanto estivermos na terra, é luta. E mesmo assim, nós temos total apoio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer reestabelecer comigo e com você esse relacionamento. Ele quer que a solução dele, Jesus Cristo, habite no teu coração e no meu coração. E eu preciso responder isso a Ele. Você precisa responder ao Senhor nesta noite. De que lado você está? Irmãos, eu estou já concluindo. Essa igreja, eu tenho que contemplá-la, né? Porque é obra de Deus. E que eu e você possamos alcançar vidas, dando o nosso testemunho. Quarta Igreja Batista em Macaé. Tia Zezé está aqui. Que a gente possa ser verdadeiramente homens do Senhor, mulheres do Senhor, que creiamos que Deus pode salvar o pecador. Em nome de Cristo. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus para que Ele se faça presente ao longo da nossa vida aqui na terra. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, a Tua palavra foi pregada, Deus. Que se o Senhor aqui achou graça, que o Senhor salve vidas hoje aqui. Derrame a sua graça poderosa sobre vidas aqui. Deus, ao meu irmão que tem dúvidas, retire dele todo tipo de dúvida. Que ele creia, que ele, ó Deus, possa estar sempre refletindo que há uma solução para os problemas. Deus, o problema que o homem criou, o Senhor já resolveu. Lá naquela cruz, a cruz nos liga novamente a Ti, Pai. E estamos aqui para Te adorar. É a forma, ó Deus, como nós temos de expressar o nosso relacionamento para com o Senhor. Então aceite este culto ao Senhor.
Faça-se presente na vida dessa igreja. E que possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor. O Senhor marcou um encontro com alguém aqui nesta noite, eu não sei quem. Mas que esse alguém possa declarar ao Senhor que crê no teu nome. Ele quer sair desse estágio de somente saber que o Senhor pode tudo, mas ele quer crer. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor cure, que o Senhor o perdoe, e que o Senhor resgate, e que ele, ó Deus, saia de um lugar chamado inferno e vá morar no céu, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Amém, igreja.